tem que ser a esperança do cristão. Verdade. Esperar pela volta daquele que um dia foi, Aleluia. mas prometeu que voltaria. Verdade. E ele é tão lindo que ele diz que não nos deixaria órfãos. Verdade. Aleluia. Entre no reino de Deus não existe orfandade. Verdade. A orfandade, ela é recebida pelos rebeldes que não querem estar com o Pai. E aí ele tem aquela rebeldia e se afasta. Mas para aqueles que querem ser filhos de Deus, para aqueles que foram chamados e constituídos herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, Aleluia. isto é família. É a gente entendermos que temos como Jesus o nosso irmão. Aleluia. E como Deus o nosso Pai. Glória a Deus. E aí ele, com a sua rica misericórdia, nos introduziu com toda sorte de bênção dentro da Glória a família. Deus. E nós se tornamos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Isto é igreja. Aleluia. Isto é família. Então, quando a gente muitas vezes vamos falar do amor de Cristo, quando nós pregamos e ouvimos mensagem, não é da nossa pessoa, é do amor do Eterno, é do amor de Cristo, é do amor do Pai. Então, todas as vezes que você ouvir uma mensagem que o pregador está falando dele mesmo, trazendo uma reflexão a qual não leva a Cristo, foge. Porque a Bíblia diz que ele não divide a sua glória com ninguém, com homem nenhum. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, que fez os céus e a terra. Então, por isso que nós somos família. Glória a Deus. Até 10 dias, né? O pastor não está. Eu vi isso. Cadê? Não tem. Por favor, entregue os seus celulares na entrada para os obreiros ali. Que hoje em dia o celular nos cagueta, é ou não é? Então vamos lá, vamos falar deste amor. Eu quero falar sobre igreja. A igreja de Cristo. A fraternidade. Esse amor a qual o Senhor um dia trouxe através de Cristo, através do Espírito Santo, nesse derramar sobre os apóstolos, sobre os profetas da época, a qual receberam através de Cristo Jesus o ensinamento e através do Espírito Santo como fazer e como se tornar igreja no reino de Deus, uma igreja fraternal, uma igreja de amor. Eu queria falar sobre um homem a qual foi chamado na caminhada, um homem a qual recebeu do Senhor, mas não viu o Senhor em carne, mas viu em espírito e verdade. Eu estou falando de Paulo. E ele fala, é um homem que fala sobre a ceia. Ele fala assim: como recebi do Senhor, na noite que foi traído, tomando o pão e tendo dado graça, pegou o cálice e fez a ceia. Então o que acontece? Ele fala assim: como recebi do Senhor. Mas só que ele não estava em corpo presente quando o Senhor outorgou a ceia do Senhor junto dos seus apóstolos. Mas ele fala assim: como eu recebi do Senhor, na noite que foi traído, tomado o pão e pegou o cálice, dando graça, o partiu. Então aqui a gente entende que Paulo, ele não estava com o Senhor, mas em toda a sua peregrinação e todo aquele entendimento que ele tinha, que ele fazia o certo na perseguição dos cristãos. E aí ele vai até os sumos sacerdotes da época, os fariseus, e pede cartas a qual poderia reprimir a igreja do Senhor que estava nascendo, que ele pediu cartas e autorização que ele poderia perseguir os cristãos.
aprisionar, levar em cadeias, por um entendimento a qual ele recebeu. Era um cara estudado, um cara inteligente, que foi estudado aos pés de Gamaliel, um homem da época muito inteligente. Mas só que um dia ele teve um encontro com Yeshua HaMashiach, o Cristo. Ele teve um encontro com um filho de Deus na sua caminhada. E a Bíblia diz que uma luz apareceu a ele, mais forte que o sol do meio-dia, e ele caiu em terra prostrado. E aí o Senhor pergunta: por que você me persegue? E aí ele diz que ele entende que é uma teofania, não é uma coisa humana. Ele fala: quem é o Senhor? Aí ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. É Deus, aleluia. E aí toda a história se completa e acontece. Ele fica cego por 3 dias e Deus manda um profeta. Ananias vai lá e ore por ele. E aí a vida dele acaba mudando. E aí o Senhor fala: ele agora é um dos meus. Aleluia. E aí eu queria ler aqui em Efésios 4:9. Eu vou ler na minha versão, que eu gosto dessa versão. Efésios, não, me perdoe, 3:14. Aqui ele faz uma oração à igreja de Éfeso. Eu queria me atentar sobre esse texto do 3:14, que fala assim: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Efésios 3:14. De que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a altura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aqui ele faz uma oração à igreja de Éfeso, que passava por alguns processos. E ele, como um homem chamado, ele entendia que ele precisava de orar pela igreja de Éfeso, por algumas situações. Então a igreja do Senhor, ela tem que ser uma fraternidade do céu, a qual vai abranger e vai acolher. Então, essa carta de Efésios, e aqui Paulo, a essa carta de Paulo aos crentes de Efésios, que ele destaca uma nova identidade na unidade dos crentes em Cristo. O livro destaca a obra redentora de Deus e a reconciliação entre os judeus e os gentios, e a vida em Cristo, com um testemunho do poder de Deus. Então ali tinha uma defasação sobre essa igreja,
de quem era judeu, de quem era gentios, e não se misturavam muito. Não tinha muito essa fraternidade dentro do corpo de Cristo. Sobre essa carta, quando ele fala: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele fala: do qual se deriva toda a plenitude no céu e na terra. Aleluia. Quando ele traz esse entendimento, quando ele ora, e ele diz assim, por toda a plenitude, e aí ele deixa bem claro, no céu e na terra. Então ele está dizendo que através de Cristo Jesus, unificou a igreja da terra com o reino dos céus. E aqui ele exorta os cristãos a viverem em amor e intimidade com Cristo. Aleluia. E andando em amor sacrificial. Por que sacrificial? Porque Jesus, ele é o Filho de Deus, enviado por Deus através da obra do Espírito Santo, através de Maria e José. Glória a Deus. Quando ele chega na obra da igreja, ele já não é mais Jesus, ele já é o Cristo Jesus. Aleluia. Como assim? Não entendi. Porque Jesus, até então, ele é uma obra dos céus mandada através do Espírito Santo, através de Maria. Mas quando ele cumpre a ordem do Pai, e ele faz tudo aquilo que o Pai ordenou, e quando ele passa pela cruz, ele já não é mais Jesus, ele já é o Cristo. Aleluia. Aquele que venceu a morte. Glória a Deus. E aí você vai ver texto bíblico, que a referência não entra Jesus, Cristo, mas entra Cristo, Jesus. Ele está dizendo que aquele Cristo Jesus é o que passou pela cruz, é aquele que teve o castigo tomado, aquilo que era para você e para mim. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre nós, pela redenção de dentro do jardim que nós erramos. Porque não vem dizer para mim que a culpa é de Adão, a culpa é do homem. Porque se não fosse Adão, seria eu, e se não fosse eu, seria você. Não tinha redenção pelos nossos erros. A redenção veio através de Cristo Jesus. Aleluia. Então os textos você vai ver que a referência, ele dá esse diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? Cristo Jesus. Que o Cristo, ele já não é filho de Maria mais, mas agora ele é filho do Eterno. Glória a Deus, aleluia. Entendes? Então Jesus é filho de Maria, é ou não é? Porque quando Jesus ao nascer, ela vai até diante do templo, e ela apresenta Jesus. Eu esqueci o nome do homem. Tá bom. Vamos, gente. Simeão. Ela apresenta diante Simeão. Mas só que a palavra do Senhor diz que ele era um homem reto, íntegro, e o Espírito Santo revela a ele quem era aquele menino trazido pelo papai e pela mamãe dele. E aí o Espírito Santo revela o futuro. Porque Jesus, naquele momento que vem com o Pai, seu pai, Maria, sua mãe, ele é Jesus, filho dele. Mas o Espírito Santo revela a Simeão que ali estava o Cristo. Aleluia. Você entende que o Espírito Santo revela para ele, não Jesus, mas revela o Cristo. E aí ele olha e levanta os céus e fala: agora o Senhor, eu possa me despedir, eu possa morrer em paz, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Ali se confirmou que havia redenção pela opressão que Israel vivia na época, através de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo, ele está alinhado à igreja, e ele vai revelar coisas do céu futuramente. O Espírito Santo, ele tem que revelar a você coisas da vida de vocês para o futuro. É a função do Espírito Santo. Ele cuida de vocês nas menores coisas. Ele está sempre se demonstrando,
se aflorando, que Ele é real, que mesmo quando você seja infiel, Ele continua sendo fiel, como advogado fiel, quando melhora as suas orações, quando vai até o Pai e disse: Pai, eles precisam disso. É tão interessante que o Espírito Santo, Ele está tão engajado dentro de nós, que Ele cuida de nós. Um fato aconteceu dias atrás. Eu vou contar porque todas as vezes que eu chego no lugar, eu vou, mesmo que eu não vou pegar nada lá, eu vou lá olhar, olho item por item, coisa por coisa, porque Ele tem cuidado de nós. Fui no mercado, eu vim subindo para vir para o culto. E aí a gente sabe, o ser humano é complicado. A barriga começa a cantar, desarranja, fala: Jesus tem misericórdia. É ou não é? Falei, aí agora. E aí eu encontrei com os pastores, aí eu peguei e falei, eu vim subindo, eu falei assim: eu vou no Boizão, eu sei que não vai ter, mas eu vou comprar um suco de goiaba para segurar o corpo. Os mais velhos entendem, eu falo: suco de goiaba para segurar, que o negócio estava meio estranho. Eu falei: eu vou comprar da caixinha, porque a caixinha é as mais baratinhas. E aí você pensa, eles não vão para gelar a caixinha, eles vão pôr para gelar o mais caro. Então o que acontece? Quando ele põe para gelar o suco de goiaba, é os de 18, 20 real. Nunca é o de R$1,85, porque não é vantagem. O cara vai encher a geladeira de um suquinho de R$1,85 e fala: não, você não vai pagar nem a conta. Aí eu falei, eu fui na intenção, eu falei assim: eu vou comprar o grande. E eu fui. Aí cheguei na geladeira, olhei ali embaixo e falei: eita, R$22 esse suco de goiaba. Falei: Jesus, vou ter que comprar isso. Mas fui olhando, só refrigerante. Aí tinha uma parte vazia, tinha um suquinho de R$1,85 de goiaba. Aí eu olhei e falei assim: obrigado, Espírito Santo. Ele cuida de vocês nas mínimas. Aí eu olhei o de 22 e falei: você vai ficar, porque o de R$1,85 eu vou levar gelado, porque na prateleira tem os quentes. E aí eu olhei e falei: Espírito Santo, muito obrigado. Então essa semana eu fui lá e olhei item por item. Foi cadê de goiaba? Não tinha nenhum. E aí você entende que Ele tem cuidado de você nas mínimas. Tem pessoa que fala: para de conversa. Se você não crê, eu não posso fazer nada. Sabe? Porque você não vai viver aquilo que o Senhor tem para você, se você não acreditar. Ele cuida. Certa vez eu estava na caminhada, começou a chover. E aí a gente tem a bicicleta cheia de água, você não vê nada, não tem limpador. Você fala: Jesus, tem misericórdia. Aí eu estava caminhando com um amigo veio, bateu na minha mão, a minha lente caiu dentro da água que passa no passeio. E foi embora. Eu falei: eita, e agora? Pega! Todo mundo atrás e correndo atrás dessa lente. Aí o amigo meu falou: cara, já era, velho. Ela foi embora. Eu passei a mão na água e olhei e falei: Jesus, tem misericórdia. Eu sem condição e agora eu vou ter que comprar uma bicicleta nova. E eu vim orando, falei: Jesus, como é que pode? E eu vim embora. Cheguei em casa, aí o amigo meu falou: vou em casa, eu vou pegar o carro. Eu sei uma loja em Santa Maria que faz óculos na hora, e a gente vai lá e passa o cartão e eu te ajudo. Não precisa me ajudar não, meu problema não é o fato de ajudar. É o fato de até ficar bom, eu não sei que essa bicicleta não chega nada. E eu fui embora. E eu orei, falei: Santo, tem misericórdia. E agora? E o Espírito Santo falou no meu coração: volta lá. E aí eu fiz o quê? Vou levar alguém que enxerga, eu dou certo, como que vai? Aí chamei a minha esposa, foi ou não foi? Aí coloquei um óculos rosa. Esse óculos dá para chegar mais ou menos. Aí lá vai eu. E lá e todo mundo procurando. Juliana, mas não é possível. Antes de chegar no bueiro, o Espírito Santo fez o quê na lente? Aí nós fomos até o bueiro, eu falei: já era, eu ia aquele buracão cheio. Eu falei: já. Aí veio um senhor, né?
Saiu do barco, está acontecendo. Mas só que é tão interessante que o senhor está me chegando mais do que nós dois. O que está acontecendo? Eu falei, moço, eu perdi a lente, caiu. Isso na água? É. Aí ele andou. Olha ela aqui, ó. Não é possível, não. Ele está me chegando, eu falei, não. Aí eu olhei, eu falei, e ela? Aí eu tirei, eu acho que estava com eu tirei, gente. Então o que acontece? O Espírito Santo, ele foi enviado para ti nas mínimas e nas grandes também. Eu falei, Espírito Santo, você é lindo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou. Ora, Ele cuida de você. Conte para Ele os seus problemas. Então aqui Paulo exorta os crentes, os cristãos, a viver em amor na intimidade de Cristo e andando em amor e sacrifício. E ele fala, adverte contra a imoralidade sexual. E destaca a importância do casamento como a imagem de um relacionamento entre Cristo e a igreja. E Paulo também encoraja os cristãos a viver na luz, evitando as obras das trevas e buscando a vontade de Deus em sua vida. Então ele traz um esclarecimento à igreja de Éfeso pelas situações que aconteciam sobre as imoralidades, a importância do casamento como uma imagem de um relacionamento entre Cristo e a igreja. Quem é a igreja do Senhor? Quem vai para a festa de casamento entre a igreja e Cristo? Você. Porque se não se tornar como criança, não pode entrar ao reino dos céus. Se não sermos como eles, na impureza, da imoralidade, não herdaremos o reino do céu. Aqui Paulo está sempre deixando bem claro que ele era um prisioneiro no Senhor. Que ele era um prisioneiro no Senhor. Em Efésios 3:1 diz: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Quem é os gentios? Os gentios, levanta a mão. É vocês. Se tem algum judeu, se levanta. Grego. Somos nós. Então ele fala assim: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E aí no 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andais de modo digno da vocação a qual foste chamado. Aleluia. Efésios 6:20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então todos esses textos de Efésios, ele está dando a referência que ele, Paulo, estava sempre ele deixa bem claro que ele era um prisioneiro. Por que prisioneiro? Porque o prisioneiro, ele não faz mais a vontade dele. A partir de agora você está preso. Tal hora é o café, se perder fica sem. Tal hora é o banho de sol, se dormir demais fica sem. Tal hora a cela fecha e você tem que estar dentro. Então quando ele diz assim: eu agora não sou mais livre, na liberdade de livre do mundo, ele diz: agora eu sou prisioneiro em Cristo Jesus. Mas por que prisioneiro? Porque se você estiver preso em Cristo, você está livre da morte e do pecado. Quando você está preso em Cristo, aquele velho homem já não mais parte da tua vida. Então para o mundo é uma prisão, mas para o reino de Deus é uma liberdade.
a qual você vai viver 50, 60, 70 anos e é cansaço e enfado, mas no reino do céu é coisa de outro mundo, porque Ele é a eternidade. O tempo já não faz mais parte de você, o Cronos não faz mais parte. Agora você está o quê? Sem tempo, porque Ele é a eternidade. Ele veio para engajar dentro de nós a eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade, ela foi tirada do homem quando o homem errou dentro de um jardim. O homem foi criado para ser eterno. Então por isso que quando você vai ver o texto da história, e ele fala assim, é necessário que eu te tire de dentro do jardim, porque se você, com essa natureza da morte e do pecado, comer da árvore da vida, você vai ser eterno nessa situação. Então por isso que foi necessário que o Pai enviasse o Filho, para que tirasse você dessa prisão e colocasse você em liberdade. Então quando ele diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo, ele está dizendo, aquilo a qual o mundo me aprisiona, eu não faço mais parte. A partir que eu se torno prisioneiro com Cristo, eu sou livre da morte e do pecado. Aí ele vai deixando uma clareza lá em Gálatas. Ele deixa bem claro quem é que vive dentro dele, porque dentro de nós temos que ter um morador. A palavra do Senhor diz assim, quando fomos expulsos os demônios de dentro de nós, porque quando eu aceitei a Jesus, uma casta de demônios saiu fora. E você não pode viver tipo livre, leve e solto, porque a Bíblia diz que Ele vai e Ele volta. E quando Ele chegar até você e olhar e a casa estiver vazia, Ele não bate na porta, Ele mete o pé e cai para dentro. E aí Ele nunca vem sozinho. A Bíblia diz que Ele traz mais 7. Então a contagem com Ele é 8. É, não é? Ele traz mais 7. Você vai na sua casa, você traz 7 amigos para almoçar. Com você é o quê? 7 não, com você é 8. Porque se você pôr só 7 pratos, alguém vai ficar sem comer. Então o texto diz assim, Ele traz mais. E o estado da pessoa se torna pior. Então você vai ver pessoas andando, filhos da ira, filhos da desobediência, no seu estado pior do que está. Por quê? Porque os moradores aprisionam em cadeias, em grilhões, e a pessoa não consegue enxergar. Então por isso que lá em 2 Coríntios 4:4 diz, o príncipe deste mundo, o Deus desse século, cega o entendimento e as visões das pessoas, e elas não conseguem ver quem é o Senhor, porque eles estão presas. E aí em Gálatas ele já diz assim, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo na carne, ele está dizendo assim, eu não preciso, Cristo vai viver em mim depois que eu morrer, não. Ele está dizendo, é agora a vida que eu vivo na carne. Por quê? Porque você tem que ser vivente. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele está dizendo, essa qualidade a qual eu estou vivendo não vivo mais eu, mas Cristo. Somos igreja. Aleluia. Participamos do reino dos céus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Quando ele diz aqui em Gálatas 2:20, ele deixa claro que ele precisa fazer a vontade de Deus e não ceder à vontade da carne, nem dos homens e nem de Satanás. Uma atitude pode mudar a sua vida. Por isso é preciso viver e pregar a fé de Jesus Cristo, aquele que já provou do seu amor por nós e se entregou para nos salvar de todo o mal deste século vindouro. Então a explicação de Gálatas, ele diz que ele já não faz mais a vontade dele, mas ele faz a vontade do Pai, a qual se entregou. Então por isso que a gente vê aqui, por isso que Paulo ele se coloca em oração pela igreja de Éfeso, para que eles compreendam a paternidade de Deus sobre os homens.
Não é porque você não teve pai, não é porque você não teve família, que você vai viver prostrado. Mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, a Bíblia diz que Ele todavia jamais te abandonará. Ele quer cuidar de você nas mínimas coisas. Então Paulo aqui traz à igreja de Éfeso esse entendimento. Por isso que ele fala: por esse motivo me dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva de toda a paternidade no céu e na terra. Então quando Jesus cumpre a vontade do Pai, e o versículo diz assim: Ele recebeu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O que ele está dizendo? No céu como Filho, na terra como Cristo, e debaixo da terra como a ressurreição, que passou pela cruz e venceu a morte, e a partir de agora nos deu a redenção dos nossos pecados. Qual é o objetivo de Deus para a igreja de Cristo? E aí ele diz em Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aleluia. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, e nele temos a redenção e perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça de Deus. Aleluia. E o que ele fez, derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazendo convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, e na dispensação da plenitude do tempo, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo que os primeiros esperamos em Cristo e sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vos, tendo ouvido a palavra da verdade e o evangelho da salvação, e nele também crido, que fosse selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Então o texto diz aqui que Ele nos outorgou. Aleluia. Ele nos chamou. E Ele trouxe o céu para a terra. Aleluia, Deus. Para que, junto com a sua gloriosa riqueza, Ele nos fortaleça no ânimo do vosso ser, com glória, todo o poder, por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. A importância da fé em Cristo. Precisamos de ter uma fé em Cristo, uma fé inabalável. Pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, mas se nós perdemos a fé, nós perdemos tudo. Você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada, porque a fé é aquilo que ativa o coração de Deus para derramar sobre você todas as bênçãos que o Senhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho. Então se você perder tudo,
Se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Aleluia. Porque a fé é o gatilho que ativa o coração do É Pai. verdade. Aleluia. Por isso que em Hebreus 11:6 diz: em verdade vos digo, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para que qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável que ele é real e que ele é real e que recompensa todas quantos se consagram a ele. A parte A do versículo diz: é verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Isso é a igreja de Cristo Jesus, fundada no amor, um amor de um Pai para conosco. Então por isso que ele diz que um Pai, que Deus que amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aleluia. Então por isso que em Efésios 3,18 fala: vós seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que seja preenchido de toda a plenitude de Deus. O que esse 3,18 diz? A compreensão da igreja na fraternidade do amor. Estou acabando, irmão. Quando Paulo traz essa revelação à igreja de Éfeso, ele fala assim: você como igreja fraternal, você tem que entender que existe algo sobre a largura, sobre o comprimento, sobre a altura e a profundidade. Vai ter igreja que elas são largas, são compridas, tem altura, mas peca na profundidade. Você vai ver situações de igreja que não existe fraternidade, é o amor ao próximo. Eu não estou falando em igreja de Cristo Jesus, mas eu estou falando em igreja aberta por homens. Porque a igreja, se não tiver a revelação do Espírito Santo, ela está caminhando, mas não compreendeu o verdadeiro chamado. Então quando ele diz assim, vocês precisam de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A largura, sabe o que é? Um lugar aonde você pode se reunir. O comprimento é quando você vai e faz o ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura para que eles se tornem filho. A altura, busque as coisas do reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A profundidade está falando sobre raízes, cave alicerce, faça a sua morada sobre a rocha, sobre a pedra angular. Quem é a pedra? É Cristo. Firma o seu entendimento na profundidade, porque se você tiver profundidade na pedra angular que é Cristo, e se você vai ter a altura, o seu comprimento vai ser comprido, a sua largura, aleluia, você vai ter espaço. Glória a Deus. Para você poder falar do amor de Cristo, a você dizer que você é prisioneiro. Grande Deus, aleluia. Então por isso que ele fala: vós seja possível, em reunião com todos os santos, compreender. Porque quando você compreendeu que você está firmado na pedra angular, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. A Bíblia fala sobre fraternidade, é um conceito que se refere à ideia que todos somos irmãos e que devemos amar um ao outro como Jesus o amou. A fraternidade é um dos pilares da vida do cristão, que está baseada em valores
como a corrida e a solidariedade. O que é a corrida? Quando você corre por alguém, quando você ora por alguém. O que é a fraternidade no corpo de Cristo? É a ideia que todos somos irmãos, que devemos orar um pelo outro, que devemos amar um ao outro como Cristo amou. Sabe o que é amar um ao outro? Não é o fato de abraço, bibi, não. O amar um ao outro é quando você sabe da sua situação, do seu próximo, e você faz igual Paulo: por essa causa eu me ponho de joelho. A minha irmã está passando por isso, mas o Senhor é fiel para dar graça. Aumente a fé dela. Ah, Satanás, sai daí. Ah, o Senhor me deu autoridade, sai. Porque vai ter fase da vida que a gente está precisando de ajuda da fraternidade dos irmãos, que amem uns aos outros, como? Em oração. E aí você, a causa dela a partir de agora é minha. Vamos selar em oração. Vamos orar. Isso é a fraternidade. A Bíblia sempre apresenta exemplos da fraternidade com amor. Em Mateus 23, 8, ela fala, Jesus disse: todos vós, irmãos, como resposta e conduta dos fariseus. Então o que acontece aqui? Jesus estava ensinando sobre a fraternidade da igreja. Aleluia. Em Romanos 12, 10 até o 14, ele dá essa clareza e recomenda que as pessoas que se dedicam uns às outras com amor fraternal é aquelas que preferem dar honra uns aos outros. Então o que acontece? Nesse amor, lá em Hebreus 13:1 fala, afirma que se deve ser constante no amor fraternal, pois os cristãos são irmãos através de Cristo Jesus. Então a fraternidade é um sentimento que deve impedir a indiferença diante das necessidades dos irmãos que sofrem, diante da situação econômica que muitas vezes nós enfrentamos. E somente assim compreendemos o amor do Pai. Quando nós entendemos que aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, e a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade. Amém. Então a igreja é isso. E aí, quando nós entendemos que a fraternidade ela está engajada na igreja, por situações a gente vai se pôr de joelho. Amém. Aleluia. Verdade. Por situação você vai orar e vai chorar pela causa de outra. Então por isso que Paulo, quando ele orou, ele fala: por essa causa que está passando na igreja de Éfeso, eu me ponho de joelho. Eu oro para que os meus irmãos se fortaleçam na fé. Deixe a imoralidade, deixe os falsos profetas, tudo aquilo que se levanta. E ele começa a orar. E é tão interessante que ele não ora. Pode ver que a oração dele diz assim: Senhor, como o Senhor me chamou, hoje eu sou... Não. Por esse motivo eu dobro o meu joelho diante do Pai. Aleluia. E ele fala: do qual se deriva toda a plenitude no céu e na terra. Aqui ele estava pedindo um auxílio. O que ele põe primeiro no céu? Aqui eu me dobro o meu joelho e eu peço que toda a plenitude do céu, aleluia, e na terra, porque através de Cristo fez uma ligação direta. Então por isso que fala: hoje eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu deixarei o Consolador. Aleluia. Ele vai te revelar coisas do Glória céu. E aí assim ele diz: como igreja, vocês precisam de compreender a fraternidade de Cristo pelo amor do Pai.
E aí vocês vão entender que a igreja, como largura, comprimento, altura e profundidade, está dizendo: sejam fundados na pedra angular, que é Cristo. Tem uns versículos que dizem assim: não construa a sua casa na areia, construa a sua casa na rocha. Eu aprendi com Deus: não, construa a tua casa. Quem já foi criança e já entrou no reino adulto, já não. Mas quem foi criança, que passou pelas escolinhas, diz, né? Não, construa a sua casa na areia, não, construa na beira do mar. Mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade ela vai derrubar. É verdade. É ou não é? Quantas casas estão derrubadas porque foram construídas na areia e não foram construídas na pedra fundamental que é Cristo? Porque o dia da tempestade vai chegar para mim e vai chegar para você. A diferença é que quando você está aprisionado, quem mora dentro de você, como diz em Gálatas? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então por isso que ele fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto é para aqueles que confiam no Senhor através da fé. Porque tem pessoas que entrou o dia do choro e ele está vivendo até hoje 20 anos lamentando, porque ele não consegue entender que existe um Deus por ele. E ele vive a vida inteira lamentando e chorando. E aí ele olha para você: eu não consigo entender como você está rindo e passou com tudo. Sua situação foi maior do que a minha, eu não consigo esquecer, eu continuo chorando. E você está lá, e Jesus é bom, e Jesus faz. Por quê? Porque o morador dentro de você é Cristo. Você tem por amigo o Espírito. Então nós precisamos de ser igreja fraternal. Precisamos de orar um pelo outro, como Cristo amou a igreja, como um casamento. Até um cliente meu me perguntou, falou assim: Zinho, no tempos de agora, vocês que pregam, você pode me dar uma resposta? Já perguntei para muita gente, ninguém consegue explicar por que o feminicídio está em alta. Eu falei: eu tenho uma resposta. Não acredito. Você tem? Eu falei: eu tenho. Porque o homem que mata a mulher é geração de Adão, homens caídos. Porque a Bíblia diz que quando Cristo chega no jardim, Deus chega no jardim, ele se esconde. Quando Deus pergunta da situação, ele fala o quê? A mulher que tu me deste. Mas no reino, através de Jesus, ele deixa claro: homens, ame a vossa mulher como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então os filhos de Adão matam, mas os filhos de Jesus, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então todos os homens que for filho de Jesus, filho de Cristo, ele tem que amar a esposa, dando a vida por ela. Mas os filhos de Adão tem a redenção. Eu não estou dizendo, eu estou falando da natureza do pecado. Ele mata porque ele ama. Mas no reino dos céus, eu sofro porque eu amo. Aleluia. Foi por amor. Eu queria que vocês ficassem de pé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vocês recebem essa palavra? Não é minha. Somos igreja. Igreja fraternal no amor de Cristo. Senhor Jesus, aqui está o seu povo, não é meu, é seu. O Senhor comprou na cruz por alto preço. O Senhor abriu acesso sobre a redenção, assim na terra como no céu. Senhor amado, que essa palavra venha cair nos corações e possa mudar os nossos corações, a sermos igreja fraternal, a sermos, Senhor amado, povo escolhido, sacerdote eleito, sermos prisioneiros no Senhor. Senhor amado, muito obrigado, Senhor amado, porque o Senhor falou comigo, porque o Senhor falou nessa palavra com a minha pessoa. Senhor amado, que o Senhor possa falar com os teus irmãos e possamos entender qual que é, Senhor amado, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, Senhor amado, que o Senhor engajou os nossos corações. E aí assim nós vamos entender o amor do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.